E o vídeo de hoje é diesel turbo nitro com Fueltech. Bom, estamos na FenaJeep 2023 e por mais que o ambiente seja o ambiente off-road, a gente vai falar um pouquinho sobre diesel com Fueltech. E a gente está aqui com o Lucas Fellini, nosso colega da Fueltech, que é o especialista dessa área. Lucas, fala um pouquinho aí dessa aplicação Fueltech com diesel. Cara, é uma aplicação basicamente nova que a gente vem desenvolvendo, né, da Fueltech. Eu acho que é bom até esclarecer o primeiro ponto, né, Cris? A gente ainda não está fazendo gerenciamento eletrônico do motor, ou seja, a gente não controla o débito de diesel que vai para o motor, mas sim todos os periféricos do motor. Basicamente sensoriamento, né? Então a gente tem todas as informações de todos os sensores que vocês puderem imaginar, a Fueltech consegue captar. Também a gente pode controlar alguns outros recursos, como no exemplo da SF250 aqui, nitro e principalmente a injeção de água metanol. Cris, o que tu acha da injeção de água metanol para esses motores? Bom, até uma coisa interessante, essa caminhonete ela tem as duas coisas, ela tem óxido nitroso e tem o água metanol. A minha experiência com água metanol, ela sempre foi buscando refrigerar a câmara de combustão, diminuir a temperatura da câmara de combustão, que é muito crítico no motor diesel, principalmente quando está com muito débito, né, de combustível. Perfeito. E o metanol pode ser um complemento de combustível para a alimentação do motor. Então, é a soma das duas coisas. Aí a gente pode fazer a soma do óxido nitroso e o metanol, porque o óxido nitroso é um supercarburante. No momento que eu tenho um motor como esse, com óxido nitroso e turbo, é como se fosse um compound, porque eu melhoro a fase aspirada, eu incremento ou auxilio o lag da turbina, se eu coloco um turbo maior para evitar a contrapressão de escape. Perfeito. E eu posso usar o água metanol para controlar a temperatura da câmara de combustão, que é uma condição extremamente crítica. Lembrando que motor diesel é diferente de motor Otto. Motor diesel estraga se a mistura está rica. Motor Otto estraga se a mistura está pobre, né? Então aqui é um outro cenário. Perfeito. Uma coisa muito interessante, e já pegando uma parte do off-road agora, é que a água metanol ele se transforma no intercooler químico. A gente consegue baixar aí 60, 70 graus Celsius, inclusive, da temperatura do ar, dependendo da quantidade de WMI que a gente usa. Então, se a gente transformar isso, trouxer isso para o off-road, aonde a gente não tem velocidade para transpor os obstáculos, basicamente, e o barro, a lama, acaba obstruindo o intercooler químico é uma opção muito viável e muito interessante. E já trazendo um pouco mais específico, os trollers se beneficiam muito disso por causa de temperatura. Então esse seria um nicho muito específico e se beneficiaria bastante da injeção de água metanol controlado pela Fueltech. Inclusive tem uma solução pronta do combustível, né? A MM, que é uma empresa brasileira, ela, depois de uma conversa com nós na última FenaJeep, foi exatamente um ano, a gente conversou sobre a possibilidade de ter um produto pronto, né? 50% de água e 50% de metanol, até porque não usa água da torneira, usa água desmineralizada. Então, porque é a dificuldade do pessoal encontrar, aí eles desenvolveram essa composição, né? 50% de metanol, 50% de água para essa aplicação. E o mais importante é que essa função ela tem extrema desenvolvimento, ela não está pronta ainda, né, Lucas? Ela está sendo desenvolvida, mas já está sendo utilizada e os resultados têm sido muito positivos, principalmente em condições extremas, que é o caso aí do off-road, como uma competição como essa na FenaJeep. Introduzindo um pouco mais ao que a gente pode agregar de recursos, um dos principais sensores, eu acho que depois a gente fala especificamente de cada sensor, é a temperatura de escape, tá? É o EGT. A Fueltech consegue fazer essa leitura através de um condicionador da Fueltech mesmo, e com essa informação a gente tem um critério de segurança que sem a Fueltech a gente não teria, principalmente segurança, tá? O EGT hoje é um dos principais fatores que nos permitem saber até onde a gente pode acelerar e aonde a gente vai ter que tirar o pé. Fora isso, a gente tem mais inúmeros sensores que conseguem beneficiar um monte
o mundo diesel. Um outro exemplo muito bom é sonda, que é uma coisa que a gente não costuma ver aqui, mas ajuda muito a fazer o acerto desses motores. Inclusive, acho que já podemos até pegar um gancho para a Fórmula Truck, né? Que é uma dos nossos laboratórios, assim, e é onde a gente vem estudando e testando várias coisas. E a sonda lá, sonda e termopar, que são a leitura de escape, né? São vitais para o bom funcionamento lá dos caminhões. Lucas, como tu é o especialista nessa área, e o pessoal que vai assistir esse vídeo, se eu tivesse que eleger 5 sensores para utilizar os 5 sinais de captação para uma caminhonete diesel ou para um motor diesel, quais seriam esses 5? Basicamente eu começaria por temperatura de escape, tá? Eu acho que é vital. É o EGT, né? É o EGT. Um outro sensor muito importante, obviamente, é a temperatura do motor. Né? A gente tem que... Esses motores são sensíveis, né, a superaquecimento. Temperatura do ar, com certeza, para a gente ter a informação... Porque quanto maior a temperatura do ar entrar, maior a temperatura do motor, consequentemente maior a temperatura de escape. Então todo o conjunto fica mais quente. E já migrando para escape, eu utilizaria um sensor de contrapressão, que é vital para saber se a tua turbina é adequada para o uso que tu está fazendo dela. Somando tudo isso com a sonda, cara, daí a gente tem a tríade para saber como está o acerto, o que tem que melhorar e o que está efetivamente funcionando de verdade no teu motor. Eu acho que esses são sensores adequados. Obrigado. Uma dúvida muito comum também nesse segmento diesel é onde o pessoal vai captar sinal de rotação, e a gente consegue isso pelo W do alternador sem precisar instalar uma roda fônica específica. Ou seja, o processo acaba ficando muito simples e não é uma adaptação complexa. E uma das questões importantes de se entender, só para a gente relembrar, ou seja, a gente vai ter um sistema de aquisição de dados, um sistema de data logger para poder guardar informações para o desenvolvimento do projeto. A gente vai ter um sistema de dashboard para monitorar tudo o que está acontecendo em tempo real. E outra coisa que é fantástica é o gerenciamento de pressão de turbo, gerenciamento de óxido nitroso e gerenciamento de água metanol. Perfeito. E aí a gente mata aí um projeto como esse na aplicação diesel. Vamos dar uma olhadinha em detalhes nessa caminhonete. Bom, falando do óxido nitroso, aqui tem 2 garrafas de óxido nitroso nessa caminhonete. Poderia ser uma só. Aqui a gente tem um reservatório, como ele usa muito, é o carro do dia a dia dele, ele acaba tendo 2 garrafas aí para ter uma reserva de potência, digamos assim, para longo prazo. A característica principal do óxido nitroso, ele é um supercomburente. A garrafa, ela armazena o gás a 950 psi, dá 65 bar, e quando ele chega nessa pressão, ele fica no estado líquido. Quando ele tem mangueiras que vão levar até lá no cofre do motor, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Quando chega lá no fogger, ele muda de estado de líquido para gasoso e se torna aí um supercomburente. Então aquela lenda que nitro explode não existe, né, Lucas? Exato. O nitro só é tem uma carga muito maior de oxigênio do que o nosso ar atmosférico. Por isso que ele é tão... gera tanta energia ou tanta potência para o motor. Vamos dar uma olhadinha lá no cofre, como é que está a solenoide e como é que está o fogger? Bom, olhando aqui no cofre, a gente já observa a solenoide de óxido nitroso, e essa solenoide que é responsável, a FT vai mandar estímulo através de um relé de estado sólido para essa solenoide, ela vai pulsar. Exato. E vai entregar uma quantidade de óxido nitroso de acordo com o que a gente determinar, né? Perfeito. Tu lembra qual é a potência que está sendo usado aqui? Esse motor gera 488 HP, Caramba. Sem o nitro, e a expectativa, eles não conseguiram passar ainda no dinamômetro com nitro, mas é para mais 100 a 150 HP com nitro. Uma coisa interessante, tá, pessoal? Além do óxido nitroso, que está aqui a solenoide, controlada lá pela FT, ela tem uma ligação aqui dessas mangueiras, e o fogger, que é o injetor de óxido nitroso que vai injetar nessa tubulação aqui, ele está colocado aqui abaixo do filtro. Eles fizeram outras melhorias, uma delas é essa caixa de ar que ela capta o ar não do cofre do motor que está mais aquecido, ele capta da parte frontal, vai mandar o ar vai ser comprimido, tem um upgrade de intercooler que foi feito, inclusive há poucos dias, aí, que baixou a temperatura em 20 graus a temperatura do ar, aqui ganhou mais ou menos 8 graus, o somatório dos dois faz com que o ar fique 8% mais denso, que a cada 25 graus mais ou menos dá 8% de densidade. E aí o motor consiga carregar mais energia, o ar está mais rico em oxigênio, sem falar da adição de uma quantidade maior de oxigênio pelo óxido nitroso, né? A gente também tem o água metanol aqui, Exato, né? Exatamente. Felini, tu foi um dos caras que acompanhou o desenvolvimento desse kit nacional. Fala um pouquinho para nós. Basicamente, o kit de água metanol consiste de um reservatório
uma bomba, um pulverizador, que vai adicionar essa água ao ar que vai ser admitido pelo motor. Esse kit foi desenvolvido nacionalmente, de uma empresa de Bento Gonçalves, até o Perna Performance que desenvolveu. E esse kit ele tem algumas particularidades, tá? A injeção de água metanol possui algumas particularidades. Uma delas é a necessidade gigante, assim, muito grande, da pressão ser elevada, para que a gente tenha a máxima pulverização possível e o menor tamanho de gota possível. Então a gente consegue roubar a maior quantidade de temperatura possível do ar e principalmente de calor dentro da câmara de combustão. Isso é vital para o ótimo funcionamento. Esse kit que tu me comentou que chega a 17 bar de pressão. Isso, esse kit nacional chega a 17 bar de pressão, de injeção. Considerável, né? É bem considerável. E assim, a atomização dele, a gente testou a atomização é surreal. É muito, muito bacana mesmo, assim, legal, de atomização. Legal. Que é esse fogger aqui que a gente está vendo aqui, né? Na verdade, esse fogger não, esse injetor. É um injetor, exatamente. É um injetor, né? Que é esse aqui que está um pouquinho antes aí do coletor de admissão. Inclusive, de forma prática, a gente já testou no troller, né? Ah, legal. E no troller a gente teve um resultado... Troller diesel também. Um troller 3.2 diesel 2015. Perfeito. A gente teve um resultado surpreendente, assim, porque a gente até desconfiou um pouco de dinamômetro, que a gente conseguiu ganhar 80 cavalos só na injeção de água metanol. E uma coisa importante, tá, pessoal? Não é só HP. O motor vai sobreviver muito mais tempo em condição extrema sem estragar, porque a temperatura da combustão baixa significativamente. A gente vai ver isso lá na temperatura de escape, que é o sensor DGT. Por isso que a gente fala tanto dessa parte de sensoriamento ou de monitoramento de dados para entender se está sendo benéfico ou não. Vamos dar uma olhadinha no reservatório de água metanol e na FT450 dentro da claro, picape? Não, então vamos lá? Vamos lá. Então, pessoal, o resto do kit está escondido aqui atrás dos bancos. Até uma coisa legal de comentar é que assim, ó, a mistura de água com metanol na proporção meio a meio, ela não é mais inflamável, então é segura, tá? Ela não entra em combustão. O que a gente pode fazer aqui, o que eu posso mostrar para vocês, esse é o reservatório, é um reservatório de inox. Do reservatório, que aqui cabem 4 litros, a gente tem uma mangueira de saída que vem aqui para a bomba. Essa bomba é acionada através da Fueltech. O acionamento também é feito através de um relé de estado sólido e conforme a gente vai aumentando o nosso pulso, o nosso PWM, essa bomba vai aumentando de rotação e consequentemente vai aumentando a pressão e vazão que vai lá para o injetor. Antes do injetor tem uma válvula de restrição para não deixar o fluxo voltar e também para reter o fluxo no momento que a função estiver desligada. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na frente, a Fueltech é quem vai fazer o gerenciamento de tudo isso que a gente estava comentando. A gente tem o botão do nitro aqui, ó. Basicamente a gente liga o nitro, pode ligar o motor pela tela, pode botar para gravar as informações e tem aqui todos os parâmetros, ó, temperatura do ar, temperatura de escape, tensão de bateria, pressão de óleo do motor, pressão de escape, enfim, fica tudo acessível a um toque na tela.